Olá, meu nome é Luiz Gustavo e para a matéria de metodologia científica, hoje eu vou fazer uma apresentação breve sobre o meu TCC. O tema seria a análise automatizada do bem-estar psicológico de estudantes universitários a partir de dados de questionários. Nesse sentido, a gente primeiro avalia por que esse estudo seria importante. E hoje em dia, pensando na crescente prevalência de distúrbios emocionais, principalmente no que tange a questão de ansiedade, depressão, que tem sido lidados como o mal do século em si, a gente ter um controle de um parâmetro, que seria o próprio estresse, é algo que é muito valioso para a gente conseguir lidar e fazer uma abordagem desse bem-estar psicológico, principalmente na questão dos próprios estudantes, como a gente vê a realidade do Cefet. Nesse sentido, a ideia era usar esses avanços da ciência de dados para a gente conseguir fazer uma análise automatizada desse bem-estar psicológico a partir desses questionários. E a ideia era a gente atuar numa lacuna que seria a falta de ferramentas automatizadas para a gente conseguir lidar com isso, principalmente de forma parametrizada, com o uso de índices como o WHO5, que seria o índice de bem-estar da OMS. Nesse sentido, a gente chega então no que o projeto pretende alcançar, que seria um objetivo principal dele seria exatamente essa abordagem computacional automatizada, mas dividida em três objetivos específicos. O primeiro seria identificar correlações exatamente numa análise exploratória dos dados e conseguir ver como que esses parâmetros que foram utilizados na pesquisa eles se correlacionam e conseguem trazer informações relevantes para a gente conseguir entender como que o estresse se manifesta e onde que seria importante e melhor atuar. O outro seria a construção desses modelos preditivos, utilizando machine learning, para a gente conseguir classificar e prever esses níveis de estresse a partir dos questionários, conseguir modelar isso com o próprio machine learning para a gente conseguir verificar também se essas correlações que a gente observou elas são eficazes e estão gerando um modelo com alta acurácia para a gente conseguir lidar melhor com os níveis de estresse. E por fim, exatamente essa abordagem prática de conseguir trazer uma ferramenta a partir de toda essa análise, de todo esse embasamento de transformar os dados em algo que realmente ajude, que seja parametrizado e que seja utilizável entre diversas aplicações, até para o pessoal da área da saúde mental, a gente trouxe a ideia de criar um indicador baseado no RUFAID. Nesse sentido, a gente pegou esses três objetivos específicos e explodiu eles para todos os passo a passo seriam para desenvolver os objetivos específicos. Então, na análise exploratória, a gente dividiu em todos os pontos de fazer uma análise exploratória desses dados, de tirar todas as features possíveis e preparar os dados para eles serem treinados. Já com esses dados preparados, a gente vai fazer uma análise completa de todos os modelos que forem possíveis, com todas as interpretabilidades já consideradas, além de um nível de explicabilidade do que foi feito já tudo bem documentado. E, por fim, a partir de todos esses pontos que foram determinados, a ideia é construir um indicador e conseguir medir quão eficiente ele está sendo. Os dados que foram utilizados foram de um dataset recente, construído pelo OVI, aqui nessa citação, que seria os dois datasets que ele analisa na pesquisa dele. Então, a gente vem de uma perspectiva já de uma análise que integra várias dimensões para a gente conseguir elencar o que é mais importante. E essa parametrização seria exatamente a gente condensar tudo que foi observado como algo que pudesse ser utilizado como esse indicador sintético futuramente. Nesse sentido, agora a gente tem como concluído toda a parte da análise exploratória. Então, todos os gráficos, todos os indicadores ali, preparação dos dados para o treinamento já foi realizado e já está praticamente completa ali em questão de se não tiver nada retroativo para a gente conseguir reestruturar ou melhorar. Mas nesse ponto ela já está completa, tanto que os modelos já estão preparados, sendo treinados já praticamente no final, faltando principalmente as estratégias de ensemble agora, além de que o indicador, a gente já começou exatamente com essas conclusões que foram geradas na análise exploratória, bolar como ele vai ser. A ideia agora é conseguir avaliar a qualidade mesmo do modelo. E pelas próximas etapas seria a ideia de conseguir finalizar essas partes que estão em andamento e a partir disso fazer toda a comparação dos modelos, validar tudo que a gente fez, validar o próprio índice, conseguir medir essa qualidade dele e depois disso elaborar a versão final do documento.
Nesse sentido, a questão de resultados e contribuições, eles vão muito direto ao ponto com aqueles 3 grandes objetivos que a gente propôs. A ideia dos próprios modelos preditivos já em si, dentro dos outros trabalhos que foram estudados, eles já revelam uma identificação de fatores muito interessantes e o treinamento desses modelos já se prova um nível de informação muito relevante em si. Então, toda a ideia de conseguir encontrar essas variáveis-chave, esses insights cruciais para a gente conseguir trazer mais informações para essa área da saúde mental já é muito interessante, e com o índice validado, que seria o ideal desse trabalho, porque ele culminar ali em uma ferramenta já robusta e validada seria a contribuição mais interessante possível e mais disruptiva no sentido de que essa foi a principal lacuna que foi observada na construção desse trabalho. Aqui eu trago as principais referências, em especial o framework que eu tinha comentado, do Ovi, que foi a principal inspiração ali de dados que a gente conseguiu achar para esse trabalho, além de todo o embasamento dessa lacuna que foi observado, dos trabalhos que já foram implementados utilizando coisas parecidas, de resoluções do Conselho Nacional de Saúde, para a gente conseguir trazer se isso está fazendo sentido com a abordagem, análise do próprio RU5, de como que a gente pode pegar ele e usar como parâmetro mesmo. Então aqui estão as principais referências que foram utilizadas nessa parte inicial. Se tiver algum ponto retroativo, elas vão ser incluídas também na versão final do trabalho. É isso, muito obrigado, tchau, tchau.